Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos que vão assistir essa aula, que vão participar comigo aqui de uma aula de filosófica, né? Essa é a aula de número 2 do nosso módulo de filosofia aplicada à teologia, e eu começo hoje na página 26, que eu deixei aqui no rodapé para vocês, tá? Durante toda essa apresentação aqui tem os números da página do material impresso aqui embaixo, tá? Que o pessoal do curso bacharelado tem o material impresso e utiliza essas páginas aqui para se situar com o material. Bom, hoje então vamos começar com Anaxágoras. Esse Anaxágoras, ele nasceu em Clasômena, cidade próxima de Esmirna, na Ásia Menor. Veja que eles tinham o costume, os gregos, né, de uma forma geral, de colocar o nome da pessoa e citar de onde ele era, né, o homem da cidade ou da cidade. Nesse caso aqui, ó, Anaxágoras de Clasômena, né, por causa da cidade Clasômena, que era a cidade de onde ele era, né, de sua origem. Era um costume que foi até incorporado por outros povos, né? Vou dar um exemplo para vocês bíblico então, né? Vocês se lembram do Judas Iscariotes? Na verdade não era Judas Iscariotes, né? O nome dele era em hebraico, né? Puxado um pouquinho para aramaico, mas em hebraico, né? Então o Judas era Iscariot. Em hebraico é homem, né? Isha é mulher, Ish é homem, tá? Então era Judas, né? Vou falar no português aqui porque não é bem Judas, né? Yehuda. Judas Ish, homem, de Keriot, tá vendo que é a mesma coisa do que está aqui, tá? Ele era da cidade de Keriot, tá? E usando essa lógica aí, vocês vão ver. Aqui nós estamos falando no período antes de Cristo, né? Mas isso perdurou por todo o tempo do domínio grego e depois também durante o domínio romano, tá? Essa forma aqui de colocar os nomes, né? Depois que veio esses sobrenomes, nome de família, essas coisas, tá? Bom, esse Anaxágoras, ele foi para Atenas por volta de 462, tá? Esse também é pré-socrático. Nós temos os períodos pré-socrático, período socrático, depois o período helenístico, tá? Hoje nós vamos nos basear no socrático, é só esse aqui do pré, tá? Porque a gente já viu na outra aula os outros do período pré-socrático, tá? Então ele foi para Atenas, onde ele abriu a escola filosófica. Já falei para vocês que esses filósofos eles abriam um curso, né? um discipulado. Isso era comum também, religiosamente também falando, tá? E ele teve como discípulo homens que se tornaram filósofos eminentes, como Sócrates. Apesar que tem uma dificuldade de aceitar que Sócrates foi discípulo de Anaxágoras, porque ele refutava as ideias de Anaxágoras mais na frente. Então a pessoa imagina que o outro que é discípulo vai fazer a mesma coisa que o seu mentor, que também não é bem a verdade, né? Então, mas certamente que ele foi inspirador para o trabalho, né? Para que Sócrates começasse o trabalho dele, tá? E, bom, em 432 o Anaxágoras foi acusado de impiedade, né? Sendo, porém, defendido por Péricles. Péricles, aqui esse nome é famoso, conhecido, né? Então todos os Péricles que você vê até hoje é por causa desse famoso líder político, né? Que é um símbolo da democracia ateniense, tá? E que também era discípulo de Sócrates, tá? Vocês lembram que eu falei na aula passada que os líderes políticos, eles eram bem ligados aos filósofos, porque era pela retórica, pelas ideias que se conquistava o voto, tá? Isso é uma característica da democracia. Era, né, uma característica da democracia, que não sei se funciona muito bem, né? Nunca funcionou, não tenho provas de que isso funciona muito bem, mas a proposta é boa, né? Pelo menos no papel ela funciona muito bem, tá? Então esse Péricles defendeu Anaxágoras, que foi mentor
do Sócrates, né, que mudou o pensamento filosófico, tá? Porque nós temos o período pré-socrático justamente por causa do Sócrates ter, né, os feitos de Sócrates mudaram, né, marcaram época aí na filosofia. Bom, assim como os demais filósofos pré-socráticos, tá? Anaxágoras procura responder às seguintes questões, né? Quais são os elementos primordiais da natureza? Eles já vinham estudando isso lá atrás, né? Mas agora surge um novo elemento, né? Quem ou o que os anima? O que sustenta todas essas coisas? Faz com que elas se harmonizem, porque isso para eles era muito difícil aceitar que isso era aleatório, né? É claro, né? Inteligentes que são, pensadores, não ia aceitar que tudo que nós vemos em volta se harmoniza aleatoriamente, né? Bom, Anaxágoras, rejeita o pensamento atomista, né? Que haja elementos mínimos, né? Os átomos, pois o mínimo não existe, sendo a substância divisível até o infinito, né? E para ele, né? Veja que aí a física já contradiz isso daí, né? Para ele, tanto a imobilidade absoluta do ser ensinada por Parmênides, quanto o devir, né, absoluto ensinado por Heráclito, são impensáveis, né? Nem pensar. Então eles contradiziam eles mesmos nas suas posições. Isso era comum, né? A filosofia é questionamento, né? Questionar todas as coisas. Então é assim que vinha funcionando. Então acabava contradizendo o que o outro dizia, tá? Para a maioria dos estudiosos, né, o grande mérito do Anaxágoras é ter introduzido nous como uma explicação da ordem do cosmos, né? Isso é uma coisa difícil para eles também, esse pensamento da ordem, como isso se harmonizam, quem gerencia isso, como é que isso funciona, tá? Aí ele criou a teoria do nous, tá? O Anaxágoras. O nous é uma inteligência para ele, né, primordial, que é a causa motora e ordenadora do caos primeiro. Então tínhamos lá um caos geral, e aí essa inteligência primordial, que não se sabe muito bem o que seja, né, é também a causa final de tudo que existe, né? Então ele explicou e não explicou nada, absolutamente nada, né? Mas o nous, né, essa palavra nous, define uma inteligência, né, que tem que ter. Para nós a gente diria que era Deus, né? Porque não é mais fácil acreditar que Deus criou todas as coisas, sustenta e ordena e organiza, tá? E aqui os filósofos discutindo, teve uma inteligência primordial que colocou ordem no caos inicial, e também essa inteligência que é a causa, né, que é o porquê da existência de todas as coisas. Né? Absurdo pensar do jeito que eles pensavam, mas eles tinham os parâmetros deles para pensar daquele jeito, tá? Aí eu venho para 29, aqui, ó, veja aqui embaixo, só para vocês se situarem, desculpem. O período socrático, saindo do Anaxágoras, que foi pré-socrático, o último, né? E viemos agora o último famoso, porque teve muitos, tá? De menor importância, tá? Esse período pode ser localizado do Sócrates, tá? Entre o final do século V a.C. e o final do século IV a.C., 100 anos mais ou menos, tá? A principal investigação da filosofia nesse período diz respeito às questões propriamente humanas, tá? Aí já sai daquela parte da natureza, né? E já muda aqui em Sócrates, muda completamente, vocês vão ver aqui na frente, tá? Aí passa-se a discussão mais detalhada de ética, de política, de educação, né, ao conhecimento e às técnicas. Interessante que esses filósofos aqui, daqui um pouco para trás, daqui para frente, eles se ocupavam de várias áreas da vida, tá? Não só, hoje se divide, não, é humanas, não, é lógica. A maioria dos filósofos, eles trabalhavam com humanas e com exatas, tá? Alguns eram matemáticos, físicos e estudavam todas essas
essas coisas aí. Então, o que funcionava melhor era a junção das coisas, e não a separação, a sistematização separada que se faz hoje em dia, tá? Visto que não tivemos mais grandes pensadores, porque aí foi sistematizando e foi polarizando e acabou, né, que ninguém teve mais essas ideias ou essa percepção de continuidade aí, tá? Bom, essa época é a época do florescimento da democracia. É aqui, né, nós estamos falando aí de 100 anos, 150 anos antes do Alexandre o Magno, Alexandre Grande, tá? Então, aí floresce a ideia de democracia, que perdurou aí por muitos anos, essa ideia de democracia, e hoje ela é mais teórica do que prática, né? A democracia é mais um mito, né? Que eu não vou tentar explicar a democracia de hoje, não, mas ela é mitológica, não é real, tá? Então, aí o florescimento da democracia, onde se afirmava a igualdade de todos os cidadãos perante as leis e o direito de todos de participar diretamente do governo da cidade. Que nós tínhamos lá, vocês se lembram, da polis, né? A polis é uma cidade-estado com independente, com leis próprias, com governo próprio, né? Que foi colocado no topo da cidade, no centro da cidade, e depois isso foi para a praça pública, a polis, tá? A polis, então, é o objeto da democracia, vamos dizer assim, é a cidade, é o governo, é o Estado, tá? Antes da instituição democrática, as cidades gregas eram dominadas pelas famílias, né, aristocráticas, donos de terras, donos de riquezas, né, e de poder militar. Então, assim era por toda parte, né, o domínio exercido por quem garante isso, tá? Nesse período acontece a grande sistematização do pensamento grego, principalmente com Platão e Aristóteles, tá? Que vem depois, né? Aqui nós temos o início de uma ideia que vai perdurar por muitas gerações aí, tá? Bom, aí chegamos nos sofistas, tá? Então tem duas palavrinhas que eu queria explicar para vocês aqui, agora eu explico, tá? Esses sofistas, eles eram mestres, tá? Eles eram mestres de retórica, tá? Foram os primeiros professores ambulantes que ensinavam de cidade em cidade, eles eram itinerantes, tá? E eles ensinavam a maneira de ascender ao poder pela retórica, pela palavra, pelo argumento, pela inteligência de argumentar e convencer argumentativamente, tá? Sem tirania. O ensinamento sofista, tá? Eles são sofistas. Daí vem a palavra sofismo ou sofisma, tá? Não era desinteressado. Esse sofista, né? Esses ensinadores, mestres de retórica, não era desinteressado. Eles cobravam por isso, tá? O conteúdo do seu ensino abrangia todo o saber cultural em geral. Saiu pregando de cidade em cidade, itinerantemente, e cobrava por isso, tá? Itinerante que cobra? Sim, era assim que funcionava, tá? No entanto, eles não tinham como ideal a busca do conhecimento pelo conhecimento, né? Mas como um meio para conseguir fins políticos, técnicos, tá? Era só um meio, não era um conhecimento para ter conhecimento, era conhecimento para se dar bem, para oferir alguma coisa em troca disso, tá? Bom, então temos essas duas palavras, a retórica e o sofisma, que eu queria explicar para vocês. Eu coloquei extra aqui. Retórica, tá? É uma palavra com origem grega, né? Retórica, que significa a arte de falar bem, tá? A arte de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Então a retórica é um estudo de como transferir uma ideias com convicção. Se você não tiver convicção quando está falando, se eu não tiver convicção do que eu estou falando aqui, vocês não vão acreditar em mim. Então eu tenho que ter um pouquinho de conhecimento de retórica para convencer vocês, para transmitir com convicção,
Tá? Então é a arte de falar claramente para que as pessoas entendam. Não falar por falar, né? Já viu aquele pregador que vai nas igrejas e fala aquele monte de coisa e ninguém entende nada? A retórica é o contrário disso. É a forma de você falar e convencer pela palavra, né? Se comunicar. Se comunicar é um falando e o outro aprendendo, entendendo, tá? De forma clara, de forma concisa, organizada. Isso é retórica, tá? Então, um bom estudante de retórica, uma pessoa boa de retórica, vai ter uma facilidade grande aqui na filosofia. Então, retórica não é filosofia, né? É uma ferramenta para colocar a filosofia em prática, tá? Filosofia é o pensamento, é a discussão do pensamento que nós já vimos lá atrás, tá? Depois vocês revejam lá na primeira aula. Sofismo ou sofisma, tá? Acabou virando um verbo, né? Sofismar, tá? Significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, tá? Um pensamento que procura induzir ao erro. Ela é apresentada com aparente lógica, tá? E com sentido, com fundamento contraditório e com a intenção de enganar, tá? Então, o sofismo é uma coisa colocada para, às vezes com sentido didático, né? Coloca ele para enganar, para ensinar, ou às vezes é feito isso deliberadamente para enganar mesmo, tá? Atualmente, um discurso sofista, hoje em dia, tá? É considerado uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas a sua intenção real por trás dos bastidores reside na ideia do erro, de fomentar o erro, motivado por um comportamento capcioso, interessioso, tá? Numa tentativa de ludibriar, de enganar a pessoa, tá? É um sentido popular, né? Um sofisma pode ser interpretado como uma mentira ou um ato de má fé. Hoje, bem resumidamente, seria a pessoa fazer alguma coisa, né? Apresentar algum pensamento, defender uma ideia com má fé, com interesse de induzir ao erro, tá? Isso é sofisma, tá? Então, olha lá o nome deles, sofistas. O sofista, tá? Eles procuravam ensinar e eles eram mestres na retórica, tá? Bom, os sofistas aparecem atendendo às necessidades de uma nova educação, de uma nova forma de educação, né? Destinada não mais à formação de soldados, de guerreiros, né? Mas à formação de cidadãos, né? Do homem da polis, né? Como ascender o poder, como fazer para chegar no poder. Apesar de se preocupar em primeiro lugar com as questões práticas, né? Com o imediatismo da vida, né, com a política e de como ascender o poder, tá? Os sofistas desenvolveram uma certa teoria do conhecimento substancialmente relativista, subjetivista e cética, tá? Esse eram os sofistas. Os sofistas que se destacaram, né, mais se destacaram foram o Protágoras. Aqui a gente entra numa área boa, né, que é o Protágoras, de Abdera, veja que é os nomes das cidades deles, tá? Gorgias, aqui não seria Gorgias, igual a gente lê em português, porque nessas línguas antigas não tem som de J. O som de J veio bem depois, na Idade Média, né? Depois que o português foi implantado, e outras línguas também que vieram do latim, de outras, né? De outras origens, né? É que apareceu o som de J. Então esse G do meio aí tem som de J, porque o G mesmo tem som de G. Então esse nome seria Gorgias, porque é G, 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 Gogu, tá? É som de G e não de J, tá? Então nós temos Protágoras de Abdera, Gorgias de Leontine e Isócrates de Atenas, seguindo aquela lógica que eu falei para vocês do nome da cidade. Para o Protágoras, tá? Naquele tempo já pós-socrático, né? No período socrático, o homem é a medida de todas as coisas, das que são, porque são, e das que não são, porque não são, né? Fala o que é e por que seja, né? Essa era a ideia do Protágoras. Tem mais coisa do Protágoras, eu chego lá, tá? Nesse sentido, o que o Protágoras queria dizer é que nada existe além do que cada um de nós percebe e conhece, tá? Que possa ser sentido
pelos nossos sentidos, possa ser identificado pelos nossos sentidos, isso vai ganhar uma importância grande daqui a pouco em outras instâncias, tá? A nossa sensibilidade através dos sensores, dos sentidos humanos, nos faz perceber alguma coisa. Então, ele disse, o Protágoras diz, e muitos contradisseram isso aí, tá? Que nada existe além do que nós podemos perceber sensitivamente, tá? Além do que se pode conhecer ou perceber. Ok? Bom, o Gorgias, por sua vez, pretendia demonstrar a absurdidade da tese parmenídica, tá? Que nós vimos lá na outra aula. Ele dizia que o ser não é, o ser não pode ser pensado, o ser não pode ser dito, tá? Não existe para Gorgias nenhuma verdade permanente e estável para se conhecer. Isso tudo vai mudando dinamicamente, diferente do que pregava o seu antecessor lá pré-socrático, o Parmênides, tá? Bom, para Gorgias, a arte da persuasão, né, a retórica, né, seria melhor do que todas as outras artes, sendo capaz de fazer todas as coisas, de todas as outras coisas, suas escravas, pela submissão espontânea. Você convence a pessoa com argumentos lógicos importantes, a pessoa convencida faz o que o outro quer, então ele se torna escravo voluntário, né? Da política. Nós estamos falando da área da política, da filosofia, gente, tá? Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? E não por violência, né? Como um tirano, tá? Então, dominar a palavra é poder dominar os outros por meio da palavra, dominar as pessoas por meio da palavra. Então começamos a entender como é que as coisas funcionam, né? Bom, aí nós chegamos em Sócrates, né? Considerado um marco na história da filosofia, né? Da filosofia grega, né? Período socrático que eu falei. Então, ele nasceu em Atenas, 20 anos antes da ascensão de Péricles ao poder, o Péricles, o famoso, né, democrático. Seu pai, o Sofronisco, era escultor, sua mãe, a Fenareta, era parteira. Quem vai ter filhos aí, né, sugestão de nomes, tem umas sugestões boas aí, né, no meio desses filósofos, né. Certamente estudou alguns dos filósofos pré-socráticos, especialmente o Anaxágoras, tá? Como vimos anteriormente. Disse que ele passou a sua vida toda em Atenas, afastou dela só para cumprir com o seu serviço militar. Foi também um cidadão exemplar, nunca tendo furtado aos seus deveres cívicos, né? Não deixado de fazer seus deveres cívicos, pelo que se sabe. Era um homem de coragem, paciente, modesto, simples, tá? Então essa era a descrição dele. Há quem diga que a filosofia propriamente dita só começou mesmo em Sócrates, apesar que a afirmação de que começou lá em Tales de Mileto, né? Lá mais atrás, sabemos que nada escreveu, né? E o que temos, né, a seu respeito, em sua grande maioria, vem dos diálogos platônicos. Ou seja, quem escreveu sobre ele foi Platão. Platão é que colocou no papel as ideias de Sócrates, tá? E Platão que consolida então a imagem dele definitivamente. Então Sócrates desenvolve a arte da maiêutica. Maiêutica, né, é a arte de parir ideias, tá? E isso ele faz através do método de perguntas e respostas, que é muito utilizado até nos dias de hoje, né? Então quando você vê aí esse povo moderno fazendo aí um brainstorming, um toró de palpite, né, uma chuva de ideias, nada mais é do que reproduzir, né, a história socrática descrita por Platão, tá, da maiêutica, tá, que é o sistema de perguntas e respostas. Segundo o Maritain, no livro dele de 1994, foi Sócrates quem salvou o pensamento grego do perigo mortal em que colocava a sofística, né? O sofisma,
né, com seus problemas, acaba colocando tudo em risco, tá? Conforme um relato histórico, né, o Sócrates passou a se dedicar à filosofia depois de ter escutado, né, de seu amigo Querofonte, né, a declaração do oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos é famoso isso aí, tá? De que ele era o mais sábio dos homens, né, que o Sócrates era, né, e que no oráculo era aquela famosa afirmação: conhece-te a ti mesmo, como se isso fosse possível, né? Mas ficou famoso isso. A proposta é boa, a pessoa, não, conhece-te a ti mesmo, eu vou estudar para tentar conhecer a mim mesmo, né? Mas tudo aí é filosófico, tá? Finalmente conclui que a sua sabedoria só poderia consistir naquela de saber que nada sabe, tá? Vem da ideia socrática, tá? Que aquela famosa frase, né? Só sei que nada sei, tá? Que vem aí. Então conheça-te a ti mesmo. E essa ideia de saber que nada sabe seria os pontos convergentes aí de investigação e de discussão da ideia de Sócrates. No entanto, nós temos que compreender, né, corretamente esse não saber do Sócrates, só sei que nada sei, tá? Não se trata de um verdadeiro ceticismo, né, semelhante aos dos sofistas, tá? O só sei que nada sei do Sócrates significa que ele era um mero pretendente ao saber e que nada conhecia de fato. A conclusão dele é mais ou menos o seguinte, né? Se você ler exaustivamente os escritos de Platão, porque de Sócrates mesmo pouca coisa, né? Você vai, porque Platão escreve sobre ele, tá? Você vai entender que por mais que a pessoa investigue, ele conhece, ele aprende todo dia, e quando ele morre com quando chega o fim da sua existência, ele tem a sensação de que ele não sabe nada, porque se ele está aprendendo todo dia, quando termina a sua vida, então supostamente tinha mais para ele aprender, não aprendeu tudo, ninguém chega a esse ápice. Então é daí que ele tira a ideia do só sei que nada sei, e não de ignorância, falta de saber, tá? Bom, só o filósofo, né, só o investigador, no caso ali o filósofo, colocou só o filósofo porque ele estava estudando filosofia, mas a teologia funciona do mesmo jeito, tá? Deseja conhecer, porque ele sabe que não conhece e sente a necessidade de conhecer. Então, aquele que imagina que ele conhece pouco, que o universo de conhecimento é grande pela frente, ele começa a querer, a se interessar em conhecer mais. Aquele que não sabe que isso existe, aí ele não sabe mesmo, né? Aí é o ignorante, tá? Então o filósofo ocupa um lugar intermediário entre a sabedoria e a ignorância. Alguns desses filósofos afirmavam que a sabedoria não podia ser conquistada por ninguém, né? Você está num estado intermediário de buscar, tá? Então ele está sempre buscando adquirir a sabedoria e a riqueza do saber, tá? E aí a gente aprende muito disso. Na teologia nós usamos o espelho do livro de Provérbios e Eclesiastes, tá? Né? Bom, na República, né, Platão diz que a República é a obra de Platão, tá? No ano 475. Platão diz que o filósofo é aquele que deseja sempre aprender e nunca se cansa, tá? E que é desde a juventude amante da verdade. Opa, aí começou a aparecer um elemento novo, né? A verdade, tá? A verdade que nós vamos falar dela mais na frente. Assim, o conhecimento de Sócrates não é um estado, né? Não é eu sei, não, eu não sei, eu só sei que eu nada sei. É um processo de busca, tá? De busca da verdade. Olha a verdade aí, tá? Bom, em Sócrates é afirmado pela primeira vez da história da filosofia o poder do pensamento para encontrar por si mesmo e em si mesmo a verdade. Então, eles achavam, esses filósofos, que eles poderiam, isso só a partir de Sócrates, antes era só questionamento, daí de Sócrates para frente, vem aquela ideia de que a pessoa pode encontrar a verdade por si mesmo e na pessoa mesmo. Né? Então, isso é uma pergunta filosófica importante, que é a questão da verdade, que eu falei para vocês na outra aula também.
tá? Onde a gente vê lá Jesus na frente de Pilatos, ele vem e afirma, veja, depois de todo esse pensamento aqui, Sócrates está para trás de Cristo 400 anos antes, né? E nos dias de Jesus nós temos ali o romano, né? Pilatos, que tinha a missão de julgar a Cristo, e Jesus vem e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o Pilatos pergunta para ele: mas o que é a verdade? Porque o problema maior dos filósofos era bem essa discussão da verdade, tá? E aí vem o Sócrates com uma ideia, vem o outro e fala: não, a verdade não pode ser encontrada, o outro não, pode ser achada em si mesmo, e um contradizia o outro, levantava outra questão. Então era uma coisa bem filosófica mesmo, essa questão da verdade. Então eles acabaram relativizando a verdade, tá? Que eu explico mais na frente aqui também, mais sobre isso. Bom, chegamos em Platão, né? O Platão, que foi discípulo de Sócrates e quem consolidou o nome de Sócrates, uma vez que nos escritos de Platão é que se consolida o que Sócrates afirmava, tá? As afirmações dele. Então, era o mais importante discípulo de Sócrates, né? E é ele quem dá à filosofia a sua primeira grande sistematização. Coloca isso sistêmico, né? O pensamento é colocado de forma sistemática. Bom, o pensamento platônico é muito rico e extenso, tá? E abrange praticamente todos os temas filosóficos da época, tá? Todas as investigações filosóficas da época. Porém, é com a questão do conhecimento que Platão vai dedicar a maior parte do seu trabalho filosófico, tá? Na questão de conhecer, tá? No Fédon, diálogo, onde trata especificamente sobre a imortalidade da alma, o Fédon é uma obra do Platão, platônica, tá? Fédon é um livro dele, né? É um tratado dele. Ele dava esses nomes para os livros, né? Tratado, tá? Diálogo, né? Diálogo ou tratado, tá? Tendo como cenário os últimos momentos de Sócrates, tá? Na prisão, tá? Platão escreve o Fédon descrevendo o Sócrates na prisão. Ele morreu envenenado, né? O cicuta, tá? Bebeu um veneno, foi envenenado na prisão, pena de morte. Aí ele deveria retratar do que ele falou e ele não retratou, falou que a verdade não se discutia e tal, aquela questão toda, né? De Sócrates. Então Platão escreveu sobre isso, e conforme o entendimento dele, do Platão, a tentativa de compreender a realidade através dos sentidos tende mais a obscurecer o conhecimento do que esclarecer, tá? Através dos sensores, do sensorial e dos sentidos que nós temos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição, tá? Então, compreender a realidade através dos sentidos, né? A gente pode sentir, pode perceber, né? Tende a obscurecer, segundo ele, tá? Daí a necessidade de se buscar refúgio na razão, né? E tentar encontrar nela, na razão, a verdade das coisas, tá? Platão diz que a ideia deve ser o paradigma, né? O critério absoluto para o conhecimento do mundo sensível, do mundo perceptível, que a gente percebe a princípio, tá? Bom, ao estabelecer as ideias como fundamento originário de todas as coisas, Platão então cinde a realidade em dois planos distintos, tá? Porém interligados, né? O sensível, que a gente pode conhecer pela nossa sensibilidade, e o inteligível, né? Formulando assim uma concepção dualista da realidade. Ele tenta explicar isso, parece que ficou até pior quando ele tentou, né? Explicando o mito da caverna, colocando esse mito da caverna. Você já deve ter visto falar disso de uma ou de outra forma, na forma de parábola, sei lá, de alguma forma. A maioria das pessoas já viu falar no mito da caverna, né? Sai da caverna, caverna. Aí quem conhece o mito da caverna entende, quem não conhece fala: sai da caverna, o que ele está querendo dizer, né? Tá. Descrito por Platão, né, no seu livro A República, tá? O livro que ele escreveu, o mito da caverna, ilustra bem esse processo de conhecimento, tá? Que parte da simples imagem sensível, né, do que se pode perceber pela sensibilidade dos sentidos, até atingir o conhecimento verdadeiro ou a ideia perfeita, né?
Então, para ele começa do que nós podemos ver, não perceber, mas isso vai evoluir até o sentido de verdadeiro, de ideia perfeita, tá? Da verdade, é a investigação da verdade. Esse é o grande problema deles, tá? Conforme a narrativa platônica, Sócrates, Platão narrando esse mito da caverna, que era uma ideia de Sócrates, tá? O Sócrates pede ao seu interlocutor, o Glauco, para comparar a nossa natureza, conforme tem ou não recebido a educação, não importa se ele recebeu ou não a educação, tá? Com homens, né? Compara com homens que desde a infância foram acorrentados no fundo de uma caverna, de costas para a entrada, né? De modo que por toda a vida eles tenham visto passar ao longo da caverna as sombras dos objetos que eram transportados. Os objetos estavam passando lá atrás, a luz que projetava de trás para frente, projetava a sombra daqueles objetos na parede da caverna. Então ele só podia ver as sombras daqueles objetos que eram passados lá na porta da caverna. E aqueles homens estavam correntados dentro da caverna. Tá? Isso é para fazer uma analogia. Olha, ele compara isso para que eles, né, que se encontram naquela situação desde a infância, as sombras ali projetadas, né, pela luz que entrava, eram a verdadeira realidade. Para eles a realidade era aquilo, né, aquelas sombras passando. Imaginando então que um desses prisioneiros que estavam acorrentados dentro da caverna seja liberado das correntes e se levante e seja forçado a se virar para o lado da luz, né, subir o caminho, né, certamente, diz Platão, que esse homem sentiria dores intensas e teriam seus olhos ofuscados pela luz do sol, que no caso aqui ele está comparando com a verdade, tá? Que penetra pela entrada da caverna, dificultando assim que ele enxergue os objetos verdadeiros, reais, né? Cujas sombras ele já via antes. Então ele ainda permanece nas sombras mesmo depois de ser liberto das correntes e sair da caverna. Portanto, é necessário, segundo ele, né, que ele se habitue com a luz, né? Primeiro olhando para as sombras, depois para os reflexos dos homens e dos objetos na água, e por último para os próprios objetos. E só depois é que seria capaz de olhar para o sol e poder compreender, né, que é ele o responsável por tudo aquilo que eles e seus companheiros viam no fundo da caverna. Então, de acordo com esse mito, né, do homem da caverna, né, do mito da caverna, mito platônico, né, a caverna representa o mundo sensível, o mundo, né, as sombras que a pessoa vê é o que ele pode sentir, o que ele pode perceber através do tato, do olfato, do paladar, da visão, da audição, do corpo, né, de um modo geral, dos seus sensores, tá? Enquanto que o lado exterior da caverna representa um mundo inteligível, né? Um mundo da realidade verdadeira, tá? Os prisioneiros na caverna representam a condição humana enquanto prisioneiros no próprio corpo, nos próprios sentidos, tá? Então ele quer dizer que ele dizia que além do que nós podemos ver e perceber pela razão, pelo senso, por tudo, né, ainda tem mais coisas que nós não percebemos e que a pessoa precisa, né, por um processo de investigação, né, ele chegar a esse conhecimento. Isso diz a filosofia. Nós estamos falando da verdade filosófica e eu vou falar agorinha, né, da outra verdade, tá? Bom, o Marro, né, do seu livro de 1990, diz que todo o sistema educacional platônico está edificado sobre a noção fundamental da verdade, sobre a conquista da verdade pela ciência racional. Então, pelo raciocínio, né, a pessoa vai conquistar, vai sair da caverna e vai entender as coisas como elas são verdadeiramente, não só o que a gente pode perceber pelas sombras, tá? Porque é a posse da verdade que vai definir, segundo Platão, o verdadeiro orador, tá? O verdadeiro médico, o verdadeiro político, bem como o verdadeiro filósofo, né? Isso é bem mitológico mesmo, né? É muito
complexo, né, a gente imaginar que uma pessoa pode chegar próximo disso daí, né? Tá, segundo Heidegger, tá? No ensaio que ele intitulou de A Doutrina Platônica da Verdade, o mito da caverna é a exposição platônica do conceito de verdade. Então, o conceito da verdade, que a verdade tem mais coisas por trás disso, tá? É a exposição de Platão sobre o conceito da verdade. Isso é o que se refere o mito da caverna para o Heidegger, tá? Bom, a missão do filósofo, né? O filósofo, então, tem a missão de libertar as almas da prisão dos sentidos, né, do sensorial, e levá-las à contemplação do verdadeiro. Isso se parece muito, né, com a missão do teólogo, né, que é de levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Se parece com a missão do teólogo? O problema é que nós estamos falando da verdade, né, da verdade revelada, da verdade absoluta, a verdade que é Jesus, que é a sua palavra, que é o Criador de todas as coisas, né? O próprio de Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, não é essa busca do mito da caverna que vai nos levar à verdade, é busca do Criador de todas as coisas, porque é a verdade que liberta. A verdade é libertadora, ainda que o conhecimento racional também é libertador. A pessoa é liberta da ignorância, né? Mas ele acaba fantasiando, né, algo que está fora da sensibilidade humana, né, e alcança o divino, alcança onde não deveria alcançar, porque é Jesus a verdade que liberta, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós encontramos a verdade absoluta, tá? E não no raciocínio e não nos escritos de Platão, tá? Claro que aqui, né, está tratando da verdade revelada, né? A verdade é a vida que falamos ali atrás. Enquanto que Platão se refere à verdade como fruto do arrazoado humano, né? Mas as duas verdades podem libertar, como eu disse para você, libertar o homem dos seus respectivos âmbitos de atuação, tá? Do espiritual e do intelectual. O teólogo deve ser um guardião da verdade, né? Ele precisa ser um guardião da verdade. Bom, saímos de Platão e passamos pro Aristóteles. Olha, aqui já estamos chegando perto do tempo de Alexandre, né? Então, nessa época aí, na época de Alexandre, né, o filósofo Aristóteles é conhecido como o Estargita, porque nasceu na cidade de Estagira, tá? É uma cidade grega, né, 300 quilômetros ao norte de Atenas, tá? E seguindo aquela lógica do nome da cidade no sobrenome, tá? Aos 17 anos ele foi para Atenas a fim de estudar filosofia com o mestre Platão em sua academia, tá? Então aqui nós temos Aristóteles, né, que é discípulo de Platão, que é discípulo de Sócrates, tá? Veja, vai, né? E daí por diante, um pega a ideia do outro, faz as modificações, mas é discípulo dele de uma forma geral, tá? E aqui temos Aristóteles, né, o famoso Aristóteles, que consolidou o conceito de democracia, de que o governo, né, democrático e democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo, aquela história toda, tá? E diz que ele frequentou essa academia, né, por aproximadamente 20 anos, essas escolas aí, tá? Só deixando após a morte do mestre, né, do mestre Platão, tá? Ele se tornou um dos maiores discípulos, né, de Platão, apesar de se tornar posteriormente contrário às doutrinas e ideias platônicas, tá? Após um certo período longe de Atenas, Aristóteles retorna, né, para ali, né, que ele tinha ido depois da morte do Platão e tudo, né? Aristóteles então volta para Atenas e ali instala a sua própria escola de filosofia chamada O Liceu. Olha o nome Liceu aí, ó, onde aparece, tá? Era a escola filosófica de Aristóteles, tá? E ali ele costumava passear com os alunos nos jardins do ginásio enquanto ministrava as suas aulas, tá? Daí ficarem conhecidos como peripatéticos, tá? Peripatético é ambulante, é itinerante, tá? Eles eram conhecidos assim por causa do nome grego, tá? Mas é o mesmo que itinerante.
Aristóteles também é conhecido por ter sido preceptor de Alexandre o Magno, tá? Até o advento deste, né, do Alexandre ao trono da Macedônia. Lembrando que Alexandre, o grego, né, o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, é aquele mesmo que conquistou a maior parte do mundo conhecido, tá? Ele não era grego, ele era macedônio, ele era filho de Filipe da Macedônia, e Filipe deixou um legado forte para ele ascendeu ao trono no lugar de Filipe e acabou dominando todo o território grego e maior parte do mundo conhecido, né, desbancando até os famosos persas lá, né, no Oriente, tá? Então o Aristóteles é desse tempo aí, né, e conviveu com essa situação aí. Aristóteles produziu também uma vasta quantidade de obras filosóficas, tá, sobre quase todos os assuntos, que é aquilo que eu falei para vocês. Eles não se dedicavam a um assunto específico, né? Eram vários. Vocês vão ver em Aristóteles aqui, tá? Bom, primeiro deles, né, por classe, tá? Os escritos lógicos, né? Cujo conjunto foi denominado organon por Aristóteles, tá? Para Aristóteles, a lógica não é uma ciência, mas ela é um instrumento propedêutico à ciência. Propedêutico. O que é propedêutico? É de caráter introdutório. Então, a lógica é introdutória à ciência. Ela prepara, ela é preliminar à ciência. Então, era considerado importante ele escrever uma obra grande sobre isso. Escrito sobre física. Olha, física, tá? Olha onde ele foi. Que é, na verdade, uma filosofia da natureza, né, onde se ocupa com uma coisa, com as coisas que têm uma existência separada, mas não imutáveis, né? Os corpos naturais, que têm em si mesmo a fonte do movimento e do repouso, né? A física, né? Toda a física descrita, né, por Aristóteles. Isso deu um avanço importante aí para a educação, tá? Os metafísicos, tá? Cuja obra se chama Metafísica, o livro dele, tá? Esse nome foi cunhado por Aristóteles, né? Mas descreve aí, não foi cunhado por Aristóteles, desculpe, mas descreve a ciência que indaga, né? Que pergunta e reflete acerca do princípio e das causas primeiras, tá? Do ser enquanto ser, da substância, tal. É um mundo metafísico, não mundo físico, tá? Ele descreve lá. Também os escritos morais e políticos, né? Que aí entra a ética, a cidadania, né? Desses escritos se destacam duas grandes obras, né? A Ética Nicômaca e a Política, tá? Esses são os tratados dele. Os escritos retóricos e poéticos, né? Até poesia ele escrevia, tá? Que consiste em duas obras, né? A retórica e a poética. Então, a filosofia para Aristóteles tem como objetivo de investigação o universo e o necessário. Dois objetos de investigação para ele, tá? O universo e o necessário. Tudo que está aí em volta de nós e o que nós precisamos. Porque para ele não pode haver ciência do contingente. Contingente é você guardar para uma ocasião, né? Você ter algo, um step, alguma coisa para depois, né? Para ele não tem ciência da contingência, tá? Para o Aristóteles, o grego, tá? Bom, conforme Aristóteles, Platão, que era o mestre dele, errou ao considerar o mundo sensível como uma mera cópia das sombras de um mundo superior e verdadeiro, o mito da caverna, tá? Segundo ele, o mundo sensível é o único mundo real, tá? Ele então procura integrar percepção do mundo sensível ao conhecimento científico e filosófico. Viu que ele era mais prático, mais lógico, mais racional, do que o Platão, que levava para um âmbito mais espiritual, vamos dizer assim, que a verdade estava fora da caverna, né, verdadeira e tal. E aí o Aristóteles veio, não é nada disso, né? O Platão errou feio aqui, tá? Esse mundo que nós vemos não é sombra de um mundo superior, ele é o mundo real, tá? E aí fica para nossa conclusão aí, né? Bom, conforme Aristóteles, estou terminando, tá? O que existe no mundo real são homens, animais individuais, e não a ideia de homem ou de animal como queria e pensava Platão, né? Era uma ideia disso, que na realidade não era isso, tá? Desse modo,
Para Aristóteles, o ponto de partida para o conhecimento são os sentidos, que captam as coisas individualmente. A percepção dessas coisas produz no intelecto do homem a imagem correspondente delas, né? Já vi jograis sobre isso, né? Sobre o pensamento aristotélico, tá? Que é feito da percepção a partir de, né, de tocar numa coisa e ver a sua forma, o seu jeito. Aí no cérebro a gente forma uma imagem, às vezes uma imagem errada, depois tem que corrigir e tal. Então cabe o intelecto do homem preparar essas imagens, né, os aspectos acidentais. Daí vem a palavra acidente, é usada com muita frequência nos escritos de Aristóteles, tá? Então o acidente é o que não vai de acordo aí, tá? E daí passou a ser usado em outras coisas também, né? Então os aspectos acidentais para ficar com aquilo que é essencial, tá? Esse é o processo cognitivo que se chama abstração. Abstrair, a ação de abstrair é a ação de analisar isoladamente um aspecto contido num grupo, num todo, né? No universo. Então pega-se cada elemento, né? E analisa-se cada elemento separadamente para formar dentro da pessoa o todo, né? A partir da análise individual de cada coisa, né? Essa era a ideia de Aristóteles, que era um pouco mais técnica, um pouco mais, né, mais racional, mais, talvez até um pouco mais inteligente, né, do que os seus antecessores, mesmo porque vai mudando o pensamento, eles vão evoluindo aí para o pensamento deles, tá? Que para nós acaba sendo uma grande contradição. A gente joga quase tudo isso aí fora, né, e abstrai pouca coisa que vai dar importância, né, para o teólogo aí, né? Nós vamos colocar isso em prática na teologia, vocês vão ver que isso aí, né, mas precisamos saber qual era o pensamento deles e como, né, a gente precisa agir com relação a esses pensamentos. Ok? Vamos terminar por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.